Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos começar a falar sobre concordância nominal. Qual é a regra geral da concordância nominal? O adjetivo concorda em gênero feminino, masculino, e número, singular, plural, com o substantivo, com a palavra substantivada ou com o pronome de valor substantivo que determina. Professora, eu não lembro o que é uma palavra substantivada e também não sei o que é um pronome de valor substantivo. Vamos revisar. Palavra substantivada. O não que eu disse foi essencial. Então, olha só, qual é a classe gramatical que geralmente acompanha o substantivo? É o artigo. O artigo é uma classe responsável por substantivar uma palavra, ou seja, por tornar uma palavra que não é um substantivo originalmente, em uma oração específica, né, tornar aquela palavra em um substantivo. Então, olha só, não. O não é um advérbio de negação. O advérbio é invariável, ou seja, ele não vai para o plural. O não que eu disse foi essencial. Nós temos aí a palavra não, que é um advérbio, funcionando como um substantivo, porque ele está ali ao lado do artigo ou artigo definido, certo? E é o artigo, a classe principal responsável por fazer essa substantivação. Outra prova de que esse não realmente é um substantivo. Eu poderia dizer, os nãos que eu disse foram essenciais. E aí, a palavra não seria flexionada e iria para o plural. O substantivo, ele sofre flexão, de fato, né? E o advérbio não sofre. Então, eu consigo perceber que, de fato, esse não é um substantivo. Depois, pronome de valor substantivo. Marcela e Joana foram ao cinema. Elas gostaram do filme. Eu tenho aí elas, que é um pronome pessoal do caso reto, que tem valor substantivo. Por quê? Porque ela substitui Marcela e Joana. Quando houver essa substituição, eu digo que ele tem valor substantivo. Casos particulares. Quando o adjetivo modificar mais de um substantivo do mesmo gênero, vai para o plural, considerando o gênero dos substantivos. Então, olha só. Caderno e livro novos. Caderno masculino, singular, livro masculino, singular. Eu tenho duas palavras, né? Então, meu adjetivo vai fazer referência a essas duas palavras. Então, se eu tenho dois núcleos ali, o meu adjetivo ele vai para o plural, concordando. Então, em número, né, caderno e livro são duas coisas. Então, caderno e livro novos. E as duas palavras são masculinas, então meu adjetivo vai para o masculino. Depois, mesa, feminino singular, cadeira, feminino singular. Eu tenho duas palavras e as duas estão no feminino, então o meu adjetivo vai para o plural, já que são duas palavras, e vai para o plural no feminino, ok? Só que, gente, nós temos vários casos especiais. O caso geral é aquele com o qual já estamos acostumados, né? E os casos específicos são vários. Então vamos analisá-los. E qual é o que cai em prova? São os casos, né? Quais são os casos que caem em prova? São aqueles casos específicos. O adjetivo vai para o plural quando modificar mais de um substantivo de gêneros diferentes. Usa-se normalmente o masculino, então o masculino vai se sobressair sobre o feminino. Então, olha só. Exemplo: homem e mulher ciumentos. Homem é uma palavra masculina, mulher é uma palavra feminina, certo? Então eu tenho dois núcleos. O meu adjetivo ele vai para o plural, mas ele vai para o plural no masculino, porque o masculino ele acaba se sobressaindo sobre o feminino. Então, homem e mulher ciumentos. Quando o adjetivo estiver anteposto, ou seja, quando ele estiver antes dos substantivos, né? Quando o adjetivo estiver anteposto a substantivos de gêneros diferentes, ou seja, uma palavra no masculino e outra no feminino, a substantivos de gêneros diferentes concorda com o mais próximo. Então, também existe essa possibilidade. Queridos alunos e alunas. Aí, nós temos o plural, né? Porque temos duas palavras. E queridos está concordando com a palavra mais próxima, que é alunos. No caso abaixo, queridas. Queridas está concordando com a palavra mais próxima, que é alunas, ok? Então, continua.
Então, continuando. Os adjetivos anexo, incluso, apenso, junto, kit concordam em gênero e número com a palavra que se refere. Segue anexa minha foto, anexa concorda com foto. Seguem anexos os meus documentos, anexos concorda com documentos. Anexas seguem as faturas atrasadas, anexas concorda com as faturas em atraso seguem juntas. Então, as faturas em atraso seguem juntas. Juntas por quê? Está concordando com faturas. Faturas juntas. Todos estávamos kits com fisco. Então, aqui é todos kit, né? Todos no plural, kits no plural. Agora, tem uma exceção, né? Quando preposicionadas formando locuções adverbiais, as palavras anexo e apenso ficam invariáveis. Seguem em anexo os meus documentos. Em apenso, enviamos as faturas quitadas. Então, olha só, em anexo, independente de ter uma palavra no plural ou ter uma palavra no singular, ela vai ficar sempre em anexo, tá? Ela não vai sofrer alteração. Assim como em apenso. A palavra junto fica invariável quando empregada como advérbio, ou seja, significar juntamente, porque, como eu falei, gente, o advérbio é uma classe gramatical invariável, né? Então, olha só, junto enviamos as faturas quitadas. Então, juntamente enviamos as faturas quitadas. As palavras mesmo, próprio, obrigado, agradecido, leso e grato concordam em gênero e número como substantivo, palavra substantivada ou pronome de valor substantivo a que se refere. Elas mesmas prepararam o jantar. Então, aí nós temos a palavra mesmo, né? Que está flexionada, concordando com elas. Elas mesmas prepararam o jantar. Depois temos a palavra próprio. Eles, que sofreu flexão, né? Eles próprios prepararam o jantar. Então, próprios concorda com eles, né? Então, foi para o plural. As meninas eram gratas a você. Então, a palavra grata também sofre flexão aí. As meninas eram gratas. Gratas concorda com as meninas. Laura disse, muito obrigada. Então, a mulher diz obrigada, o homem diz obrigado. Laura disse, muito obrigada. As meninas disseram muito obrigadas. Nossa, professora, mas fica estranho, mas não tá errado, tá? Então, as meninas é que falaram muito obrigadas. Alerta é advérbio. Então, gente, tem que pensar. Nós temos as classes que são invariáveis. Se elas são invariáveis, elas não vão sofrer flexão, né? Então, olha só, alerta é advérbio, portanto, é invariável. A gente já tinha até falado sobre, no slide anterior, sobre o kit. Não lembro se o alerta já apareceu, mas de qualquer maneira, se já apareceu, a gente revisa aqui. Alerta é advérbio, portanto, invariável. Devemos ficar sempre alerta. Kit é adjetivo. Adjetivo, perceba, advérbio. Por que vai ficar alerta? Porque é invariável. O advérbio é invariável. Kit, por que vai sofrer flexão? Porque o adjetivo sofre. Bonita, bonitas, bonito, bonitos, né? Estou kit, estamos kit. Então, kit, o primeiro kit concorda com a primeira pessoa de singular. Então, ficou no singular. E o segundo kit sofreu flexão porque concorda com a primeira pessoa do plural. Advérbios, né? Mais uma vez. As palavras caro e barato são sempre invariáveis. Quando adjetivos concordam em gênero e número com substantivo, palavra substantivada ou pronome de valor substantivo a que se refere. Aqueles carros custam caro. Então, olha só, a gente tem o caro aí, que é o advérbio, e o advérbio, ele se refere a quais classes gramaticais? Quem é meu aluno sabe que eu falo isso toda aula, né? Então, olha só, o advérbio, ele se refere a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Então, aí, aqueles carros custam caro. Como é que eu sei que esse caro é um advérbio? Esse caro, esse adjetivo, está se referindo ao verbo custam. Custam o quê? Caro. Então, ele não vai sofrer flexão. Comprei barato os terrenos. Então, olha só, mais uma vez, esse barato se refere ao verbo comprei. Comprei como? Comprei barato. Os terrenos, então ele é um advérbio.
Agora, os presentes baratos encalharam. Percebam, nós temos aí baratos, que agora sofreu flexão, né? E aí é um adjetivo. Como que eu sei? Ele se refere ao substantivo, né? Então, olha só, se ele se refere ao substantivo, ele não pode ser um advérbio de forma alguma. Então, aí ele sofre flexão. Os presentes baratos encalharam. Outro exemplo. Todas as mercadorias estavam caras. Então, mais uma vez, esse caras aí é um adjetivo, está se referindo a mercadorias, mercadorias caras. Só que aí o adjetivo ele só tá separado de mercadorias por causa ai, gente, esqueci o nome, por causa do verbo, né, de ligação. E aí esse caras na sintaxe é um predicativo do sujeito, né? Mercadorias estavam caras. É uma qualidade dessas mercadorias. Beleza? Beleza. Continuando. Então, continuando. Na expressão meio-dia e meia, o numeral fracionário meia sempre fica no feminino, pois a palavra hora está subentendida e a palavra hora é feminina, né? O que é uma palavra subentendida? É uma palavra que não está escrita, não está explícita, mas que a gente sabe que ela está ali. As aulas terminam meio-dia e meia. Meia o quê? Meia hora. Então, é errado falar meio-dia e meio. É meio-dia e meia, porque meia concorda com a palavra hora que está implícita. Ou seja, que não está escrita, mas a gente sabe que ela está lá, ela está subentendida. Como advérbio é invariável. A palavra meio, que significa um tanto, um pouco, é invariável. Ela chegou meio cansada. Ela chegou meia cansada? Não existe, tá, gente? Ela chegou meio cansada, ou seja, ela chegou um pouco cansada. Elas estão meio chateadas. Elas estão um pouco chateadas, elas estão um tanto chateadas, ok? Então, independente de ser ela chegou, de ser ela, né, feminino, ou de ser ele, ela chegou meio cansada ou ele chegou meio cansado, o meio não vai mudar, tá, gente? A palavra meio não vai mudar. Então, vamos lá. As expressões é bom, é ótimo, é necessário, é proibido são invariáveis se o substantivo, palavra substantivada ou pronome de valor substantivo a que se referem não estiver determinado. Então, como assim? Olha só. Mel com limão é bom para a tosse. Aí, a expressão correta será é bom porque nós não temos, nesse caso, uma determinação. Então, olha só. Entrada é proibido. Entrada é proibido. Por que que não vai ter aí artigo? Por que que não vai ter uma variação, né? Melhor dizendo. Por que que não vai ter uma variação de proibido? Porque não tem aí um artigo, não tem uma determinação. Então, olha só, o substantivo ao qual o adjetivo se refere, ele não está determinado. Entrada é proibido. Que entrada? Não sei. Então, aí a palavra proibido ela fica no masculino. Percebam outros exemplos. A entrada é proibida a menores. Agora, gente, esse artigo, ele está concordando, ele está junto da palavra entrada. Então, aqui a gente tem uma determinação, certo? Agora, dessa forma, a palavra proibida vai ficar no feminino, porque eu tenho a presença de um artigo. A entrada é proibida. Depois, temos necessário e necessária. É necessário compra antecipada. Compra sem um artigo fica uma palavra muito genérica. É necessário compra antecipada. Eu não tenho artigo, então necessário fica no masculino. Agora, percebam, eu tenho ali a aquisição. Então, aí eu tenho uma determinação. É necessária a aquisição antecipada. Então, agora a palavra necessária, né? Por que agora a palavra é necessária? Porque agora eu tenho um artigo que está ali antes do substantivo aquisição. Quando um substantivo é determinado pela expressão um e outro, este substantivo fica no singular, embora o verbo possa ficar no singular ou ir para o plural, se tal expressão estiver adjunta ao núcleo do sujeito. Então, olha só, o núcleo do sujeito aí é atleta, né? Então, nós temos a expressão um e outro, atleta alcançou, e aí o verbo está no singular, né, de acordo com o enunciado. Um e outro atleta alcançaram o objetivo. Então,
a expressão. A única coisa que mudou aí foi o verbo, né? No primeiro caso, o verbo está no singular, no segundo caso, o verbo está no plural. Mas percebam, gente, o que está escrito? Quando eu tenho a expressão um e outro, este substantivo fica no singular, mesmo que o verbo possa estar no singular ou no plural. Então, um e outro, atleta alcançou, um e outro, atleta alcançaram. Então, o verbo vai mudar sozinho. A palavra leso é adjetivo, portanto, deve ser adjetivo, né? Deverá concordar em gênero e número como substantivo a que se refere. Foi um crime de lesa pátria. Então, lesa concorda com pátria. Foi um crime de lesa majestade. Então, lesa concorda com majestade. Ok? Se a palavra com a qual lesa concorda fosse masculina, aí a gente teria a palavra leso, né? Leso patriotismo, por exemplo. Patriotismo é uma palavra masculina, então leso patriotismo. Agora, vamos lá. Quando a palavra possível aparece modificando substantivo, palavra substantivada ou pronome de valor substantivo, concorda em gênero e número. Então, olha só, todas as atitudes possíveis foram tomadas. Aí, gente, possíveis concorda com atitudes, né? Então, está no plural. Possíveis imprevistos, possíveis concorda com imprevistos, então está no plural. Se forem empregadas as expressões adverbiais, o mais, o menos, o melhor, o pior ou quanto, antes da palavra possível, esta palavra sempre ficará no singular. Então, nós vimos no exemplo anterior a palavra possível que sofreu flexão, né? E ela está escrita como possíveis. Entretanto, se forem empregadas as expressões o mais, o menos, o melhor, o pior ou quanto, antes da palavra possível, o que vai acontecer com essa palavra? Ficará sempre no singular. Beleza? Então, nós temos aí. Escreva bilhetes o mais de legíveis possível. Então, temos aí a presença de o mais. Então, a palavra possível ficou no singular. Comprei produtos o menos caros possível. O menos. Então, a palavra possível ficou no singular. Fazemos tarefas o melhor. Então, o melhor, o que acontece? A palavra possível fica no singular. Traga bebidas tão geladas quanto possível. Então, possível ficou no singular, tá? Cuidado com essa regrinha. Se o adjetivo estiver anteposto, ou seja, colocado antes, né? Se o adjetivo estiver anteposto a nomes de pessoas ou a títulos, irá obrigatoriamente para o plural. Então, olha só, nós temos aí os grandes Machado e Alencar. Então, gente, por que o adjetivo ficou no plural? Porque ele está se referindo a duas pessoas, né? Nós temos aí dois sobrenomes. Machado, que é um escritor do realismo, e Alencar, que é um escritor do romantismo. Então, os grandes Machado e Alencar. Então, aí, Machado e Alencar são pessoas. No outro exemplo, embaixador e consuleza, temos títulos, né? Os afortunados. E aí, no caso, concorda com embaixador e consuleza, né? Nós temos dois núcleos, nós temos dois títulos, né? E aí, afortunados está no masculino, né? E está no plural. No plural, porque concorda com dois núcleos, e no masculino, porque eu falei para vocês que o que prevalece é o masculino. E no caso do sujeito composto, ou seja, dois ou mais núcleos, pós-posto, colocado depois, né? Se no caso do sujeito composto, pós-posto, o verbo vier concordando com o sujeito mais próximo, com ele também concordará o predicativo anteposto àqueles sujeitos. Ai, meu Deus, professora bugou. Então, predicativo, por exemplo, se eu digo, ele é bonito, ele, sujeito, é verbo de ligação, bonito é meu predicativo, uma qualidade, uma característica que está se referindo ao sujeito. Então, predicativo do sujeito. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aí dois exemplos. O primeiro, estava amedrontada mãe, filha e tio. Se a gente fosse colocar na ordem direta, como ficaria? Mãe, filha e tio estavam amedrontados, né? Por exemplo. Beleza. Então, olha só. Nós temos aí o sujeito composto, né? Porque temos três núcleos, mãe, filha e tio, certo? Beleza. E o verbo, ele está antes do predicativo, né? Então, o que está escrito ali? Se no caso do sujeito composto, temos o sujeito composto, temos pós-posto. Ele está pós-posto? Está, né? Ele está bem no finalzinho.
E normalmente o sujeito vem no início da oração, né? E se no caso do sujeito composto pós-posto, o verbo vier concordando com o sujeito mais próximo, concorda com o sujeito mais próximo? Sim. Cadê o sujeito mais próximo? Mãe. Estava a mãe. Concorda. Com ele também concordará o predicativo anteposto àqueles sujeitos. Então, olha só, estava concorda com mãe, né? Que é o sujeito mais próximo. Então, o predicativo, o que está escrito ali? O verbo está concordando com o sujeito mais próximo. O predicativo também está concordando, né? Mãe, estava a mãe. Estava amedrontada a mãe, né? E a outra possibilidade, estavam amedrontados mãe, filha e tio. Então, por que aí ficou amedrontados? Porque nós temos 3 núcleos. Então, o predicativo está no plural. Por quê? Porque o masculino prevalece. Então, mãe é feminino, filha também é, mas tio é masculino. Então, o masculino vai prevalecer, né? Então, temos essas duas possibilidades. Quando o predicativo estiver anteposto a 2 ou mais núcleos do objeto, poderá também concordar com o mais próximo. Como assim? O que é predicativo, então, concordando com o objeto? A gente tem o predicativo do sujeito, uma característica que se refere ao sujeito, e a gente tem o predicativo do objeto, ou seja, uma característica que se refere ao objeto. Então, olha só, eu considero a aluna e o aluno aprovar 2. Vamos supor que estivesse assim. Eu, sujeito oculto, né? Eu considero o quê? Considero o VTD. Considero a aluna OD e o aluno OD. Eu considero a aluna e o aluno o quê? Aprovados. Então, aprovados é uma característica que se refere a aluno e ao aluno. Então, é predicativo do objeto, tá? Mesma lógica do sujeito, só que se refere ao objeto. Então, olha só. Ai, gente, pessoas falando alto. Então, quando o predicativo estiver anteposto, cadê o predicativo? Aprovada, aprovado 2. Quando o predicativo estiver anteposto a 2 ou mais núcleos do objeto, então sim, o predicativo está anteposto aos 2 núcleos. Quais são eles? A aluna e o aluno, né? Então tem que entender na regrinha. Poderá concordar também com o mais próximo. Então, considero aprovada, esse A ali foi erro de digitação. A aprovada, desculpa, eu vou apagar. Considero aprovada a aluna e o aluno. Então, aí o predicativo do objeto está concordando com o primeiro sujeito, né? Que está mais perto, a aluna. Ou eu posso também usar o masculino, porque eu tenho 2 núcleos, né? O plural, porque eu tenho 2 núcleos, né? E o masculino, por quê? Porque o que vai sobressair será o masculino. Então, por que está no plural? Porque eu tenho 2 núcleos, né? E por que está no masculino? Porque é o masculino que se sobressai, tá? Então, beleza.